Olá, Orientando o Direito está no ar. E hoje nós temos o privilégio de receber no estúdio do Canal 20 o professor Paulo Hermano Soares Ribeiro, que é professor na Faculdade Santo Agostinho, no curso de Direito, e nas Faculdades Pitágoras, também no curso de Direito em Montes Claros. É titular do Cartório de Primeiro Ofício de Notas de Montes Claros e autor do livro Novo Direito Sucessório Brasileiro, um livro diferenciado, recém-lançado, e temos assuntos interessantíssimos para este encontro. Professor Paulo Hermano, eu gostaria que você começasse falando para nós sobre esse livro e o conteúdo deste livro. Muito bem. Professor Valdir, muito obrigado pela oportunidade. Esse livro é a realização de um sonho de professor. A gente leciona a matéria, direito sucessório. Aconteceram várias alterações nesse direito com o Código de 2002. Então nós tivemos a oportunidade de pesquisar e verificar que no mercado há uma lacuna para um tratamento mais profundo sobre o tema e lançar o livro. A ideia foi construir um livro que fosse agradável, de uma linguagem elegante, uma linguagem, alguns colegas dizem até poética, mas bastante objetivo, atendendo aos anseios da comunidade acadêmica dentro do tema que nós nos propusemos a escrever. Ele contempla todo o processo sucessório. Tudo que se trata de direito sucessório, nós tratamos no livro. Desde o fato da morte, o conceito ético e jurídico da morte e as consequências jurídicas, patrimoniais e não patrimoniais que da morte resultam. É um livro que tem a pretensão de ser completo. Professor Paulo Hermano, um dos temas, obviamente, é a questão do falecimento de um casal, alguém membro de um casal. Se morre, por exemplo, o marido e fica uma esposa e os filhos, como fica a relação da sucessão, especialmente que com o novo Código Civil já há possibilidade de o cônjuge sobrevivente, chamado cônjuge supérstite, também participar da herança numa proporção na divisão entre os herdeiros. Como seria essa explicação em termos mais simples do que eu falei? Muito bem. Olha, o processo sucessório, aliás, o direito sucessório, ele tem essa vantagem. Ele interessa a todo mundo. Todo mundo é filho de alguém, é pai de alguém, é irmão de alguém. Todo mundo, se não se casou, pretende se casar. Raramente as pessoas gostariam de desempenhar o papel triste do falecido, mas com certeza gostariam de desempenhar o papel feliz de quem vai suceder alguém, de quem vai participar da herança. A questão do cônjuge, no novo direito sucessório, ela foi ampliada em relação ao tratamento que o Código de 1916 dava para esse cônjuge. Hoje, ele é o grande protagonista do direito sucessório. Ele passou a ser herdeiro necessário, quer dizer, aquele herdeiro que não pode ser afastado da herança sem motivo. Ele, eventualmente, pode até ser excluído da sucessão, mas haverá de ser uma razão muito grave para que isso aconteça. Hoje ele tem uma proteção que lhe garante pelo menos uma participação a um título que seja na herança do falecido. Dependendo do regime, ele poderá ter ameação, em se tratando de regime de comunhão universal de bens, por exemplo, no regime de comunhão parcial de bens quanto aos bens comuns, ou ele vai ter uma participação na herança. E participando da herança, ele também tem uma vantagem. O cônjuge, quando herdeiro, ele tem uma garantia de uma cota mínima na herança. Ele vai herdar pelo menos 1/4 da herança. Se concorre, por exemplo, com um filho, ele teria metade. Se concorre com 2 filhos, ele teria 1/3. Se concorre com 3 filhos, ele teria 1/4. Se ele concorre com 4 filhos ou mais, ele vai ter sempre 1/4 da herança e os 3/4 restantes vai ser distribuído entre os filhos, quantos forem esses filhos. Quer dizer, há uma ampliação do direito que favorece o cônjuge. Isso porque normalmente o patrimônio não é formado apenas pela pessoa que vem a falecer. Normalmente é fornecido, criado esse patrimônio pela força do casal. É essa a técnica do código. Sem dúvida, é isso. E em relação a isso, tem até uma questão interessante.
que é uma questão que está presente no Código desde antes de 2002, mas que os advogados raramente usam. O direito real de habitação. Todo cônjuge que tem lá à sua disposição na herança, né, o cônjuge que vive a realidade do falecimento do seu marido. A esposa, por exemplo, faleceu seu marido, ficou lá, tem uma casa e esse eventualmente seria o único bem a ser partilhado. Então há um interesse dos filhos em vender o imóvel para cada um tocar a sua vida, ratear o dinheiro, e eventualmente o cônjuge não tem esse interesse. Porque a casa é o lugar onde ele vive, é o lugar onde ele construiu sua família, é a referência que lhe sobrou. Ele tem o direito de permanecer no imóvel. Quer dizer, o direito real de habitação, além da parte que ele já tem na herança, ele tem garantido o direito de permanecer no imóvel, ainda que contrariando o interesse dos outros herdeiros. Professor Paulo Hermano, você falou uma situação interessantíssima do cônjuge, mas e a questão do companheiro, a pessoa que vive maritalmente, vive como se fosse marido e mulher, mas um desses, na verdade, eles não são casados, então são os companheiros conviventes ou nome que o equivale. Como fica a questão na sucessão? Isso, a sucessão na união estável, esse é o assunto. Olha, nós temos um tratamento sucessório para a união estável que é diferente do tratamento que o cônjuge recebeu. Embora a gente esteja sempre dizendo que não há família de primeira classe, não tem família de segunda classe. Toda família é de primeira classe. Hoje em dia, casamento e união estável são apenas nomes, terminologia, palavras. O conteúdo, na verdade, é a família. E a família se desenvolve, nasce e cresce tanto dentro de um casamento, que é formalizado, quanto dentro da união estável. Então não há razão para se tratar de forma diferente. E também um dado estatístico. Hoje nós temos algo em torno de 66 milhões de casais. Desse número, pelo menos 23 milhões são de uniões estáveis. E não de casados formalmente, de papel passado, como costumamos dizer. E a única diferença é justamente a questão da formalização. Porque se você tira a montanha de papéis que se faz necessário para o casamento, o que sobra é o afeto. E afeto haverá tanto no casamento quanto haverá na união estável. E se não tiver afeto no casamento ou na união estável, também nós não teremos família. Então, você falou de afeto. Vamos falar. E a união homoafetiva? A homoafetiva é aquela união entre pessoas do mesmo sexo. Como que fica esse tipo de dois homens que moram juntos, duas mulheres que moram juntos e que um deles vem a falecer, quanto à herança do que fica? Muito bem. Olha, nós não temos ainda no direito positivo, quer dizer, na lei, um tratamento que garanta direito sucessório para aquele que sobreviveu a uma relação homoafetiva. Nós temos uma evolução jurisprudencial que começou no final da década de 80 e que se concentra principalmente no sul do país, nos tribunais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, onde há um reconhecimento dessa sociedade, de fato, com partilha do patrimônio comum e eventualmente até de herança. Essas decisões elas já se repetem no Tribunal de Justiça da Bahia, alguns do Tribunal de Justiça de Minas, Rio de Janeiro, há muitas decisões nesse sentido. Mas o tratamento sucessório dentro da lei ainda não existe. É apenas uma construção jurisprudencial, doutrinária, que tende a crescer, mas no momento ainda é embrionária. O professor Paulo Hermano, e a questão também que muita gente tem interesse de saber, a possibilidade de deserdar um filho, fazer com que o filho não venha a ser herdeiro dos bens dos pais. Olha que tragédia, né? O indivíduo está lá, é filho, tem a legitimação sucessória dele garantida, porque como é que alguém se torna herdeiro? Para ser herdeiro você precisa ter duas coisas: personalidade. Tem que ser uma pessoa, né? Nós não podemos deixar patrimônio, por exemplo, para um animalzinho, para um gatinho. Não é possível. Então ele precisa ser pessoa, personalidade, e ele precisa ter vínculo. O vínculo com o autor da herança pode ser construído tanto pela parentalidade, aí nós temos os descendentes, os ascendentes, os colaterais, ou construído pela via familiar. Aí nós temos o cônjuge, o companheiro, ou eventualmente pela via testamentária. Quando você nomina alguém, determina que parte do seu patrimônio vai ficar para alguém em testamento. Muito bem.
A pergunta se refere à deserdação, à retirada da legitimação sucessória de alguém. Olha, não é fácil deserdar alguém, mas é possível. Haverá de ser um fato grave, como exemplificativamente nós temos a situação lá da Susana Ristoff, em São Paulo. Ela contribuiu para o duplo homicídio dos pais dela, foi levada a júri popular, foi condenada por homicídio, na verdade, ela foi condenada como coautora daqueles homicídios. Então, esse fato esse fato ensejou a exclusão dela da herança. Foi movida uma ação de exclusão pelo outro herdeiro e ela foi afastada. Então, para deserdar alguém, é preciso que haja um motivo. E o motivo há de ser poderoso, um motivo que esteja constando da legislação como suficiente para tal. O professor Paulo Hermano, nessa condição de poeta, é também um escritor de grande nome, e poderia nos falar, no cartório de primeiro ofício de notas de Montes Claros, qual o tipo de testamento que é mais usado, que é mais feito lá? Sim. Olha, nós temos 3 tipos de testamentos ordinários que são possíveis de serem feitos no sistema brasileiro. É o testamento particular, aquele que se faz em casa, na presença de 3 testemunhas. É o testamento público, esse que se faz no cartório, na presença de 2 testemunhas, com a participação efetiva do tabelião. E o testamento cerrado, que também é chamado de testamento místico, porque ele envolve todo um aparato que deve ser feito. É até muito interessante de se fazer. O mais comum é o testamento público. É aquele que a parte se dirige ao cartório, manifesta para o tabelião quais são as preferências dele. O tabelião examina se não há lesão à legislação, se está sendo preservada a legítima dos herdeiros necessários, se há possibilidade, viabilidade daquele testamento ser cumprido no futuro. E lavra o testamento. Esse é o testamento mais comum, o testamento público. Muito bem. Orientando o Direito teve hoje o privilégio de conversar com o professor Paulo Hermano Soares Ribeiro, autor do excelente livro Novo Direito Sucessório Brasileiro e professor da disciplina Direito das Sucessões. Pede a sua participação amanhã, neste mesmo horário, em Querendo Deus, e agradece a presença do professor aqui nos nossos estúdios.